Agora, pela Rádio Educadora AM 1010, Sintonia Redentorista. Formação, fé e arte com carisma afonciano. Missão é partir. Dom Helder Câmara. Missão é partir, caminhar, deixar tudo, sair de si, quebrar a crosta do egoísmo que nos fecha no nosso eu. É parar de dar volta ao redor de nós mesmos como se fôssemos o centro do mundo e da vida. É não se deixar bloquear nos problemas do pequeno mundo a que pertencemos. A humanidade é maior. Missão é sempre partir, mas não devorar quilômetros. É, sobretudo, abrir-se aos outros como irmãos, descobri-los e encontrá-los. E se para descobri-los e amá-los é preciso atravessar os mares e voar lá nos céus, então missão é partir até os confins do mundo. Ando devagar porque já tive pressa, levo este sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe só leva a certeza de que muito pouco sei, que nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente, como um velho boiadeiro levando a boiada. Eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia. A gente chega, o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Porque eu já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Sintonia Redentorista. Comunicando. Padre Américo de Oliveira, missionário redentorista.
Estimados ouvintes da Rádio Educadora, bom dia! A paz do Senhor esteja com todos vocês. Desejo-lhes um abençoado domingo, marcado pela participação na comunidade, pela boa convivência familiar, pelo descanso, lazer, enfim, muitas alegrias e realizações. Domingo é um dia especial, porque é o dia do Senhor. Hoje nós celebramos São Geraldo Magela, um santo redentorista, foi irmão redentorista, um santo muito conhecido e amado pelo nosso povo. Hoje, a partir das 15 horas, vocês poderão acompanhar pela TV Aparecida a missa diretamente de Curvelo. E hoje estamos comemorando também os 50 anos da elevação do Santuário de São Geraldo à Basílica. Então, é um dia muito especial. Festa de São Geraldo Magela e celebração dos 50 anos da elevação da Basílica. Que São Geraldo interceda por todos nós. E agora vamos ouvir uma linda canção para alegrar ainda mais o nosso domingo. Pensando na mensagem do Evangelho de Jesus, nós vimos uma imagem que encanta e seduz. É tua imagem pobre e humilde, nosso irmão, exemplo para todos, bondoso São Geraldo, a quem nós dirigimos esta simples oração. Roga por nós, São Geraldo, roga por nós, São Geraldo. no turbilhão do mundo, poucos pensam em Jesus, temendo um profundo da mensagem e da cruz. Com risos e com plantos, na humildade, nosso irmão, também seremos santos, iguais a ti, Geraldo, a quem nós dirigimos esta simples oração. Roga por nós, São Geraldo, roga por nós, São Geraldo. roga por nós, São Geraldo, roga por nós, São Geraldo. Rádio Educadora, Sintonia Redentorista. O Santuário de São Geraldo, em Curvelo, por conta da grande afluência de romeiros e devotos, recebeu o título honorífico de Basílica
no dia 30 de abril de 1966, concedido pelo Papa Paulo VI. Esta promoção contou com o esforço dos missionários redentoristas, de colaboradores, mas sobretudo de Dom Geraldo Proença Sigot, arcebispo metropolitano da Arquidiocese Diamantina naquela época. A cerimônia de elevação se realizou no dia 16 de outubro de 1966. É a única basílica do mundo dedicada exclusivamente a São Geraldo Magela. Ela possui uma beleza arquitetônica impressionante. Você conhece a Basílica de São Geraldo, em Curvelo? Milhares de romeiros já passaram por lá. Aproveite, faça uma romaria para a Basílica de São Geraldo e com certeza você será muito bem acolhido pelos missionários redentoristas. Estimados ouvintes, terça-feira, dia de São Lucas, dia 18 de outubro, será o aniversário do padre José Luciano Jacques Penido. Ele atualmente está no Rio de Janeiro, trabalhando na igreja Santo Afonso. Ele era o superior provincial na época em que o santuário de São Geraldo foi elevado à Basílica. O nosso abraço e nossos parabéns ao padre Penido. No dia 19 de outubro, quarta-feira, nós celebramos um ano de falecimento do nosso saudoso padre Antônio Luiz de Oliveira. Era então diretor da Rádio Educadora. Com certeza, ele está intercedendo a Deus, a São Geraldo, pela Rádio Educadora e por todos os ouvintes do Sintonia Redentorista. Venho cumprir a promessa, por veredas e buritizais, viajando em romaria nas terras dessas Gerais. Trago pra ti o meu pranto nessa humilde garrafinha, minha criança nascida do ventre de Maria minha. Valei meu santinho querido, protetor dos filhos seus, sempre em defesa da fé, viveu no amor de Deus. Viola, canto e reza, venho pedir sua benção, meu glorioso São Geraldo, pão dos pobres do sertão. Viola, canto e reza, venho pedir sua benção, meu glorioso São Geraldo, pão dos pobres do sertão. Meu glorioso São Geraldo, pão dos pobres do sertão. Meu glorioso São Geraldo, pão dos pobres do sertão. Venho cumprir a promessa, por veredas e buritizais, viajando em romaria nas terras destas Gerais. Trago pra ti o meu pranto nessa humilde garrafinha, minha criança nascida do ventre de Maria minha. Valei meu santinho querido, protetor dos filhos seus, sempre em defesa da fé, viveu no amor de Deus. Viola, canto e reza, venho pedir sua benção, meu glorioso São Geraldo, pão dos pobres do sertão. Viola, canto e reza, venho pedir sua benção, meu glorioso São Geraldo, pão dos pobres do sertão. Meu glorioso São Geraldo, pão dos pobres do sertão. Meu glorioso São Geraldo,
pão dos pobres do sertão. A Palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola, para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: Faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: Eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: Escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Espírito Santo está sobre mim, porque Ele me ungiu, porque Ele enviou-me para anunciar o seu reino de amor. O Senhor enviou-me para levar a todos o seu evangelho, a boa nova da graça, da paz, do perdão e da libertação. Assim espero que seja copiosa, que seja abundante a graça divina da redenção. Assim espero que seja que seja abundante a graça divina da redenção. O Espírito Santo mandou-me dizer, sobretudo aos pobres, que são eles bem-vindos na casa do Pai, no seu reino de amor. O Senhor me pediu que dissesse aos cegos que eles verão, e que os presos se alegrem, que veio para eles a libertação. Assim espero que seja copiosa, que seja abundante a graça divina da redenção. Assim espero que seja copiosa, que seja abundante a graça divina da redenção.
pedem perdão, que serão atendidos, serão perdoados no reino de amor. O Senhor me pediu que contasse ao mundo que o tempo chegou, o tempo da bênção, o ano da graça, da libertação. Assim espero que seja copiosa, que seja abundante a graça divina da redenção. Assim espero que seja copiosa, que seja abundante a graça divina da redenção. Estimados ouvintes do Sintonia Redentorista, o trecho do Evangelho que ouvimos começa dizendo que Jesus contou uma parábola aos discípulos para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre. Ao longo dos evangelhos, nós constantemente encontramos Jesus rezando. Muitas vezes ele se levantava de madrugada para estar a sós com o Pai, ou à noite, depois que despedia as multidões, naqueles momentos mais significativos de sua vida e de sua missão, ele se colocava em oração. O Papa Francisco afirma que a verdadeira oração faz-nos sair de nós mesmos e nos abre ao Pai e aos irmãos. O Papa afirma ainda que existem duas saídas de nós mesmos. Uma em direção às chagas de Jesus, a outra em direção às chagas dos nossos irmãos e irmãs. Jesus conta uma parábola que diz que uma viúva injustiçada pede justiça, mas o juiz não lhe escuta, não lhe atende. Ela insiste tanto que o juiz acabou atendendo o seu pedido. E como afirma Jesus, se um juiz injusto mau cede diante de um pedido insistente, quanto mais Deus, que é nosso Pai, que é amor e cheio de misericórdia. O padre Antônio Geraldo Dalla Costa afirma que rezar sempre significa nunca interromper o diálogo com Deus, mesmo no aparente silêncio de Deus. Neste diálogo, Deus transforma nossos corações e aprendemos a nos entregar nas mãos de Deus e confiar nele. A oração não é fórmula mágica para levar Deus a fazer nossa vontade ou até nossos caprichos. Rezar é conversar com Deus, falar e escutar. As orações não precisam de palavras complicadas. Rezar é fazer silêncio profundo para ouvir Deus, acolher a sua palavra e assim nos dispor a fazer a sua vontade. Caros ouvintes, alguém que pode ser um exemplo para nós de profunda vida de oração é São Geraldo Magela. Ele passava horas e horas, até noites inteiras, diante de Jesus Eucarístico. E sobre a oração, São Geraldo afirmou: a melhor oração é fazer o que agrada a Deus. E quando tudo se faz por amor a Deus, tudo é oração. Rezarei continuamente o Glória ao Pai, em especial ao começar o dia e terminar o dia. É uma frase de São Geraldo Magela, uma oração simples, mas do coração. Que São Geraldo interceda por nós para que possamos crescer em nossa vida de oração.
Você está em sintonia com os Redentoristas. O nosso programa conta com o apoio do Clube dos Amigos da Rádio Educadora, Estúdio Imaginária de Juiz de Fora, Coletiva Comunicações de Coronel Fabriciano, SM Propaganda de Juiz de Fora e da província do Rio de Janeiro. A vida com arte. Rádio Educadora, Sintonia Redentorista, a vida com arte. Hoje temos a alegria de ter no Sintonia Redentorista o missionário redentorista Frater Jonas Pacheco, que atualmente está na comunidade redentorista do Vale da Floresta. Frater Jonas, seja bem-vindo ao Sintonia Redentorista. Bom dia. Bom dia, Padre Américo. Bom dia, ouvintes da Rádio Educadora. É uma alegria muito grande poder estar aqui fazendo um pequeno depoimento da minha caminhada nessa participação, nessa entrevista com os ouvintes e com o senhor. Ô, Frater Jonas, eu gostaria que você se apresentasse, falasse de onde você é, onde que você morava antes de entrar para o seminário, um pouco da sua família. Pois bem, eu, antes de entrar para o seminário, morava com os meus pais numa cidade do interior de Minas, próxima a Congonhas, chamada São Brás do Suaçuí, uma cidade simples, pequena, mas muito aconchegante, muito acolhedora. Sou de uma família pequena, filho único, meus pais são vivos, me apoiaram muito nessa caminhada e até os 14 anos lá eu vivi como um jovem, estudando, fazendo minha caminhada, participando da igreja, participando da vida comum, como um jovem participa das atividades da sociedade. Frater Jonas, como que você conheceu os missionários redentoristas? Eu não tinha ouvido ainda falar dos missionários redentoristas, não tinha muito em mente essa distinção de congregação, de dioceses. Sabia que existiam seminários, sabia que existiam alguns padres que se dedicavam mais à vida consagrada, mas não tinha muita clareza dessa vida redentorista. E acontece que na minha cidade havia um irmão redentorista da província de São Paulo, já falecido, o irmão Magela, e ele, completando 50 anos de vida religiosa, organizou um tríduo missionário lá na minha cidade, no ano de 2004. E participando das missas, das celebrações, lá eu tive contato com a equipe missionária, com os primeiros seminaristas que lá estiveram, com os padres, com os irmãos. E ali foi meu despertar para a vida redentorista, um encantamento com o jeito de ser redentorista. Então, a partir daquele momento, algo tocou no meu coração e me fez querer apostar nessa vida redentorista. E depois deste despertar vocacional, como que foi o processo? Você procurou algum padre, escreveu para o secretariado? Como que foi? Lá estava o padre Luiz Carlos, que na época era o promotor vocacional, responsável pelas vocações, para acolher os jovens que têm o desejo de fazer essa caminhada redentorista. Então, houve um encontro para os jovens, rapazes e moças, e dentre esses jovens eu estava presente. O padre Luiz Carlos deixou um folhetinho dizendo se eu queria ser missionário redentorista, e aí, preenchendo esse folhetinho, entrando em contato, começou o que nós chamamos de acompanhamento vocacional. Fui chamado para um encontro vocacional em Belo Horizonte, no ano de 2004, acho que no mês de novembro. E em seguida, depois desse encontro, o período do estágio, o estágio vocacional que nós temos na província, em janeiro do ano seguinte. E nesse estágio fui convidado a fazer parte da nossa primeira etapa de formação, que é a Comunidade Vocacional Santo Afonso. A partir de então, os passos foram se dando na caminhada redentorista. Os 3 anos do ensino médio, nesta casa, a Comunidade Vocacional Santo Afonso. Depois, 3 anos de filosofia na Comunidade de São Clemente. Esses 6 anos na cidade de Juiz de Fora. Depois, o ano SPES, na cidade de Coronel Fabriciano. O noviciado, no ano de 2012, em Tietê, estado de São Paulo. E os 3 anos seguintes de teologia em Belo Horizonte, 2013, 14 e 15.
E terminando a teologia, fui transferido para a comunidade Floresta para fazer meu ano de transição para o ministério sacerdotal. Frater Jonas, ainda no início da sua caminhada vocacional, foi muito difícil para você deixar sua família em São Brás do Suaçuí e residir em Juiz de Fora, na comunidade vocacional Santo Afonso. Como que foi esse processo? É difícil? Qualquer saída de casa, ela demanda exigências, é um período de adaptação e comigo não foi diferente. Saí de casa, onde eu era somente eu, como filho, com os meus pais, então poucas pessoas em casa, e de repente se deparar num seminário, numa comunidade vocacional com 25 rapazes, numa idade semelhante, e ali aprender a conviver, aprender a dividir as coisas, aprender a vivência comunitária, aprender a ter uma vida mais partilhada e principalmente de crescimento mútuo. Agora, acho que o que me chamou muita atenção foi que os irmãos que talvez eu não tive de sangue, eu os encontrei nessa vida redentorista, nos primeiros anos de formação. Então as dificuldades vieram sim, mas com apoio, com a dedicação, com entrega ao processo, com Deus agindo na história também. Os passos foram se dando, as dificuldades foram se superando e a caminhada acontecendo. Mas tudo com tranquilidade, com aposta e com muito querer também. Frater Jonas, nós vamos para um pequeno intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos conversando. Cheguei na beira do porto onde as ondas se espalham. As garças dá meia volta e senta na beira da praia. E o coitelinho não gosta que o botão de rosa caia, ai, ai. Aí quando eu vim da minha terra despedida parentais, eu entrei no Mato Grosso, dei em terras paraguaias. Lá tinha revolução, enfrentei forte batalha, ai, ai. A tua saudade corta como aço de navalha. O coração fica aflito, bate uma outra falha. Os olhos se enchem d'água, que até a vista se atrapalha, ai, ai. A tua saudade corta como aço de navalha. O coração fica aflito, bate uma outra falha. Os olhos se enchem d'água, que até a vista se atrapalha, ai, ai.
Rádio Educadora, Sintonia Redentorista, a vida com arte. Hoje estamos conversando com o Frater Jonas Pacheco, missionário redentorista da província do Rio de Janeiro. Ô Frater Jonas, terminando o período da teologia na comunidade vocacional Dom Muniz, você começou a pertencer à comunidade redentorista do Vale da Floresta, que é também um período de estágio pastoral neste tempo de transição para os ministérios. Gostaria que você falasse para nós como que está essa experiência. Você deixou uma casa de formação, embora já sendo religioso, para uma comunidade redentorista adulta. O que mudou? Como está essa experiência para você? Realmente, Padre Américo e ouvintes da Rádio Educadora, a experiência é diferente, mas ao mesmo tempo faz parte da nossa vida redentorista. Sair da formação, das casas de formação e ir para uma casa redentorista, conviver com os confrades e exercer o nosso apostolado, é realmente chegar no que nós esperamos e nos formamos para estar nesse local, nesse lugar. Depois, então, dos estudos todos e do termo da teologia, o convite para fazer parte da comunidade do Vale da Floresta na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Acolhi com muita tranquilidade esse convite e para lá fui exercer o meu apostolado e meu ano de transição para o ministério, que digamos que é uma espécie de estágio pastoral. Morando com o Padre Vanderlei e o Padre Alfredo, nós temos as nossas funções. Nossa vida redentorista é dividida em funções. Então, o Padre Vanderlei é o pároco, responsável mais diretamente pelas questões da paróquia. O Padre Alfredo, ele é o reitor da comunidade, responsável por dinamizar a nossa vida comunitária. E eu responsável pela economia, pelas coisas que dizem respeito ao setor econômico e às nossas despesas e gastos pessoais. E diante disso, a nossa consagração, a nossa comunidade, ela serve à paróquia, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E é lá que eu tenho exercido as minhas funções pastorais. Então, celebro com o povo, tem as pastorais as quais eu sou responsável por dinamizar, por organizar. E tem sido um período muito rico, de muito aprendizado. Para mim, o sentido da nossa consagração é o povo, é para o povo que nós somos enviados, e disso nós aprendemos dos evangelhos com Jesus também. E com isso, o aprendizado é muito grande, porque evangelizar é mais do que pregar e do que falar, é estar com o povo, é viver as questões, é se questionar, e acima de tudo, construir o reino de Deus. E a nossa paróquia ela vai muito de encontro a uma realidade simples, uma realidade em que o povo acolhe as nossas propostas e vive bem os ensinamentos cristãos. São 9 comunidades de periferia, da cidade de Juiz de Fora, afastadas, algumas comunidades com questões de violência, de drogas. Então, um desafio grande no âmbito pastoral, mas com empenho, com dedicação, a gente vem trabalhando e conseguindo cada vez mais anunciar um pouco do reino de Deus. E de forma pessoal, tem sido um ano de muito aprendizado, muito gostoso de vivê-lo, de vivenciá-lo. E assim eu vou encontrando cada vez mais o sentido dessa vida redentorista e o sentido da minha consagração. Ô Frater Jonas, antes a comunidade redentorista residia no Seminário da Floresta, uma casa grande de encontros e de retiros. Agora a comunidade está inserida lá no bairro Jardim Esperança. Mudou algo assim na relação de vocês com o povo, da presença da comunidade junto ao povo? Isso, com toda a história que o Seminário da Floresta carrega e os confrades que lá por anos já moraram e nos antecederam, houve a necessidade de estarmos mais próximos do povo, uma vez que os bairros cresceram e o seminário ficou mais distante. Então nós adquirimos uma casa no bairro Jardim Esperança, em um dos bairros onde nós temos uma das 9 capelas, e lá estamos morando. Temos pouco tempo lá, são mais ou menos 5 meses morando lá, mas tem sido muito significativo porque o povo nos vê sempre, nós estamos sempre por lá. E morando no seminário a gente tinha uma certa distância, um pouco afastado do povo nós nos encontrávamos.
Estando agora no jardim, a gente convive, a gente anda pelas ruas, a gente conversa, a gente brinca com o povo. Então, a nossa evangelização ela também se faz pela nossa presença agora junto com o povo, morando junto com o povo, passando pelas mesmas questões que o povo passa, sentindo de perto mesmo a vida daquele povo simples e assim as coisas ficam mais fáceis de serem vivenciadas. Então, tanto nós, redentoristas, quanto o povo, estamos mais próximos uns dos outros. E isso facilita a evangelização, facilita o nosso anúncio. Então, o povo está muito feliz com a nossa presença e nós estamos também muito felizes, né, nesse novo tempo que nós estamos inaugurando, que é a nossa presença redentorista dentro de um dos bairros da paróquia Perpétuo Socorro. Ô, Frater Jonas, o próximo passo agora, na sua caminhada, no seu processo formativo, é a ordenação diaconal. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a ordenação diaconal, inclusive a data, pode até convidar os nossos ouvintes, né, para que acompanhem você também através das orações. Isso, a ordenação diaconal ela acontecerá no dia 13 de novembro, na capela Nossa Senhora de Fátima, no bairro Retiro, aqui uma capela da nossa paróquia. Será no horário das 10 horas da manhã, porém um domingo. E aqueles que puderem comparecer, os nossos ouvintes, mesmo que haja a distância, aqueles que não puderem comparecer, estejam conosco nas orações, estejam comigo, presentes, rezando, intercedendo a Deus para que tudo corra bem e para que de fato eu possa exercer esse apostolado com muita dedicação. Esse primeiro grau da ordem, o diaconato, ele permite ministrar alguns sacramentos, como por exemplo o batismo, o matrimônio, e podendo exercer esses sacramentos, eu acredito que é uma forma de poder servir melhor ao povo de Deus, já poder partilhar de algumas experiências ministrando os sacramentos, servindo o povo nas demandas pastorais. O batismo é um sacramento da iniciação cristã, que nos incorpora nessa igreja de Cristo, e poder realizá-lo é muito gratificante por poder ver as pessoas se iniciando na vida cristã. O matrimônio, que é essa união de duas pessoas, que também conforme uma união de amor, uma união com Deus, né? Então, são dois sacramentos muito significativos para a nossa vida cristã e que dizem muito de uma vivência autêntica do Evangelho de Jesus Cristo. Então, espero que o meu diaconato não seja somente uma fase transitória, mas uma fase importante para poder servir a igreja, poder estar atento às necessidades do povo, ministrando esses sacramentos e nas urgências pastorais que surgirem. Ô, Frater Jonas, está muito boa a nossa conversa, mas infelizmente o nosso tempo está se esgotando. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes, principalmente para a juventude que nos acompanha. Agradeço, Padre Américo, o convite para a participação, aos ouvintes que estão conosco, participando também. E acho que é importante que todos se sintam família redentorista, os jovens e os demais participantes. Somos uma família. E os jovens, claro que podem se dedicar de forma mais ativa, sendo missionários redentoristas, estando conosco. A nossa família redentorista ela é diversa, ela tem várias formas de poder estar presente, de servir. Tanto os jovens missionários da Jumire, os adultos também como missionários leigos. Nossa família redentorista precisa de pessoas para se somarem conosco. Então, que todos se sintam tocados por essa experiência redentorista, por essa família e, acima de tudo, pelo Redentor, o qual nós anunciamos e levamos o nome de redentoristas. Frater Jonas, muito obrigado pela sua participação e contarei com você em outras ocasiões. Grande abraço. Eu que agradeço, Padre Américo, e estamos à disposição. Você está em sintonia com os Redentoristas. O nosso programa conta com o apoio do Clube dos Amigos da Rádio Educadora, Estúdio Imaginária de Juiz de Fora, Coletiva Comunicações de Coronel Fabriciano
SM Propaganda de Juiz de Fora e da província do Rio de Janeiro. Em sintonia com a fé. Olá, meus queridos amigos que nos acompanham pelo programa Sintonia Redentorista com o Padre Américo de Oliveira, nosso provincial de Minas, Rio e Espírito Santo. Esse ano eu estou vivendo uma experiência um pouco diferente, mas bonita. Desde o ano de 2004, quando eu fiz o noviciado em Curvelo, junto da Basílica de São Geraldo, eu venho acompanhando as festas dedicadas a esse nosso querido santo, sempre participando como confessor, pregador, cerimoniário. Foram diversas as funções que eu exerci nesses diversos anos. E esse ano seria o primeiro longe das festas de São Geraldo. Mas me foi concedido, aqui pela província de Nápoles, participar no santuário de Mater Domini São Geraldo, aqui na cidade de Capozelli, no pequeno bairro de Mater Domini, lugar onde São Geraldo viveu seus últimos anos e veio a falecer. Aqui nós temos os restos mortais de São Geraldo e o povo vem participando de uma maneira muito bonita. Da espiritualidade da vida desse nosso querido irmão, eu gostaria de recordar hoje, meditar com vocês, vamos dizer assim, uma via muito bem balanceada, que nos ensina a ter um contato bonito com Deus e com os irmãos. Geraldo viveu uma expressão de fé, uma espiritualidade extremamente profunda e balanceada. De um lado, a presença de Deus em sua vida. Geraldo era um místico, alguém que experienciava o mistério de Deus de uma maneira muito profunda. E isso se reflete nos fatos extraordinários que nós ouvimos sobre São Geraldo, os fatos que os seus biógrafos, que aqueles que conduziram o processo de canonização, beatificação, puderam recolher nos processos, fatos extraordinários na sua vida, mas que na verdade, para Geraldo, eram coisas cotidianas, simples, dado o seu contato com Deus, a sua proximidade com a Trindade Santa. Experimentava no Cristo crucificado, na Eucaristia, a presença do Redentor em cada momento de sua vida. Deus não era um acessório, mas era o lugar a partir do qual, a pessoa a partir do qual ele encontrava o sentido da sua vida, ele caminhava em cada dia, em cada situação. Geraldo viveu situações de êxtase, situações que hoje nós chamaríamos extraordinárias, com uma simplicidade muito grande. Deus presente na sua vida, mostrando o caminho da sua vontade, o caminho do bem, o caminho para que Geraldo se realizasse como ser humano, o caminho para que Geraldo vivesse a santidade. E do outro lado, de uma maneira balanceada e bonita, a partir desse contato com Deus, o contato com os irmãos. Geraldo era sacristão, era responsável pela caridade no convento, ele distribuía o pão aos pobres. Eu pude vivenciar aqui nesses dias a presença desse lugar onde Geraldo distribuía os pães, caminhar na hora da missa na Basílica Velha, aqui que a gente chama na Basílica Antiga, passar pelo caminho que Geraldo tantas vezes passou como sacristão, para cuidar do sacramento, para cuidar das missas, para que o povo pudesse ter uma experiência bonita de Deus. E dentro desse aspecto, desse contato profundo com o povo de Deus, aqui a gente tem uma expressão de fé que diz muito sobre isso. Até hoje, Geraldo tinha uma função num determinado momento do seu caminho, inclusive nos últimos tempos da sua presença aqui, antes de falecer com tuberculose, vítima de tuberculose, Geraldo ia aos pequenos povoados para arrecadar fundos para as missões e, no meio disso, pregava
de uma maneira simples ao povo que encontrava, rezava pelo povo, falava da palavra de Deus, evangelizava. Então todos os as pequenas cidades que nós temos aqui em volta tiveram a presença desse nosso querido irmão. Ele passou por ali. E hoje, em cada dia da novena, antes do dia 16, a novena que prepara a festa, o povo dessas cidades vem em caminho ao santuário, vem a pé. Olha que coisa bonita. Geraldo fazia esse caminho na direção do povo. Hoje o povo vem dessas pequenas cidades participar da festa de Geraldo, retribuir a visita que Geraldo fez às suas casas. Hoje esse povo retribui visitando a casa de São Geraldo. Olha que experiência magnífica. Cada dia da novena nós temos um conjunto de cidades, dessas pequenas localidades, não são nem cidades, dessas pequenas vilas, localidades. Cada dia da novena um grupo dessas cidades vem caminhando e participa aqui da missa, participa aqui da novena. Uma vida que encontrou esse lugar ideal, digamos, de um encontro profundo com Deus, onde Deus era o lugar do seu cotidiano, a pessoa com que ele convivia cotidianamente, fazia parte das coisas mais simples do seu caminho, e do outro lado, um contato profundo com o povo de Deus, caminhando com ele, rezando com ele, sentindo o seu sofrimento, vivendo as suas alegrias, festejando, rezando, junto com esse povo simples, querido e amado por Deus. É isso, meus queridos. Fiquem com Deus. Minha participação por hoje termina e eu volto na próxima semana com mais uma participação aqui no programa Sintonia Redentorista. Até mais. Entenda o chamado em seu coração, venha fazer parte desta missão. O amor está em você, não resista. Seja um missionário redentorista. A escolha é sua, pode crer. A diferença você vai fazer. Muitas vidas. Venha seguir o Redentor. Seja um missionário redentorista. Secretariado Vocacional, Bairro Planalto, Belo Horizonte. 31 34 94 45 19 ou acesse vocacionalredentorista.com.br. Missionário redentorista. Se ouvires a voz do vento No programa Sintonia Redentorista, cantando nossa vocação. a decisão é tua. Jovem, Santo Afonso Maria de Ligório é o fundador dos missionários redentoristas. Ele nasceu em Marianella, em Nápoles, Itália. De uma família rica, com uma inteligência brilhante, aos 16 anos, formou-se em direito civil e eclesiástico. Santo Afonso foi pintor, músico, poeta, escritor. Para melhor servir a Jesus Cristo, foi ordenado sacerdote e, mais tarde, fundou a Congregação Redentorista para pregar a boa nova do Evangelho aos pobres e mais abandonados. Outros entraram na Congregação Redentorista e tornaram-se santos. São Clemente Maria Hofbauer, São Geraldo Magela, São João Neumann. Hoje, Santo Afonso é o patrono dos confessores e moralistas. Jovem, você já pensou na sua vocação? Você tem o desejo de se consagrar a Deus na evangelização dos pobres e mais abandonados? Então, seja um missionário redentorista, padre ou irmão. Procure-nos, vamos lhe ajudar neste processo de discernimento vocacional. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de André e de Pedro, que partiram pra não mais voltar. Quantas vezes partiram seguros, enfrentando os perigos do mar. Era chuva, era noite, era escuro, mas os dois precisavam pescar.
De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de João e Tiago, que partiram pra não mais voltar. Quantas vezes em tempos sombrios, enfrentando os perigos do mar, barco e rede voltavam vazios, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Quantos barcos deixados na praia, entre eles o meu deve estar. Era o barco dos sonhos que eu tinha, mas eu nunca deixei de sonhar. Quanta vez enfrentei o perigo no meu barco de sonho a singrar. Jesus Cristo remava comigo, eu no leme, Jesus a remar. De repente me envolve uma luz e eu entrego meu leme a Jesus. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partimos pra onde Ele quis, tenho cruzes, mas vivo feliz. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Atenda ao chamado em seu coração, venha fazer parte desta missão. O amor está em você, não resista. Seja um missionário redentorista. A escolha é sua, pode crer. A diferença você vai fazer. Muitas vidas. Venha seguir o Redentor. Seja um missionário redentorista. Secretariado Vocacional, Bairro Planalto, Belo Horizonte. 31 3494 4519 ou acesse vocacionalredentorista.com.br. Missionário redentorista. Você está em sintonia com os Redentoristas. O nosso programa conta com o apoio do Clube dos Amigos da Rádio Educadora, Estúdio Imaginária de Juiz de Fora, Coletiva Comunicações de Coronel Fabriciano, SM Propaganda de Juiz de Fora e da província do Rio de Janeiro. Momento Mariano.
Estimados ouvintes da Rádio Educadora, do Sintonia Redentorista, neste momento mariano, no dia de São Geraldo Magela, rezemos por todos os romeiros que estão em Curvelo, na festa de São Geraldo Magela, e também no dia em que comemoramos os 50 anos da Basílica de São Geraldo em Curvelo. Rezemos por todos os devotos e devotas, os romeiros, romeiras, e também lembramos-nos aqui, com carinho, de todos os irmãos redentoristas, de modo especial pelo irmão Afonso Barros, que reside em Coronel Fabriciano. São Geraldo Magela foi um irmão redentorista. Ele foi um profundo devoto de Nossa Senhora. Certa vez, em que ele estava na Catedral de Muro, aproximou-se da imagem de Nossa Senhora, retirou o anel de seu dedo e o colocou nos dedinhos da imagem e proclamou bem alto: "Hoje fiquei noivo de Nossa Senhora". Então, que São Geraldo interceda por nós e realmente seja um exemplo de amor a Jesus Cristo e aos pobres e abandonados. Terminemos rezando uma oração a São Geraldo. Deus de misericórdia, inspirai nossas atitudes para que voltemos nosso coração para os pobres e abandonados e façamos sem cessar vossa vontade, como fez São Geraldo Magela. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Estimados ouvintes, estamos encerrando mais um Sintonia Redentorista. Fiquem com as bênçãos de Deus e a proteção de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e também de São Geraldo Magela. Decir que sí, como tú, María, como tú, un día, como tú, María. Quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí. Quiero decir que sí, quiero negarme a mí como tú, María, como tú, un día, como tú, María. Quiero negarme a mí, quiero negarme a mí. Quiero negarme a mí, quiero negarme a mí. Entregarme a Él como tú, María, como tú, un día, como tú, María. Quiero entregarme a Él, quiero entregarme a Él, quiero entregarme a Él. Quiero entregarme a Él, quiero decir que sí, como tú, María, como tú, un día, como tú, María.
decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí. Você ouviu pela Rádio Educadora AM 1010, Sintonia Redentorista.